e a todas. Vamos começar o nosso projeto. Deixa eu ver aqui, tá saindo um pouco a iluminação. Deixa eu só ajeitar ela aqui um pouquinho. Deixa eu tirar esse negócio aqui que toda hora cai. Deixa eu ver aqui. Eu acho que agora tá bom. Olá, Pedrão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Muitas mensagens aqui no WhatsApp também. Vamos lá, pessoal. Olha só, sem perder muito tempo, né? Já que as lives têm duração de 1 hora, tão somente 1 hora, eu vou explicar mais ou menos como é que vai iniciar o nosso projeto aqui, tá? Bom dia, Carol. Tudo bem? Olha só, a ideia aqui é a gente fazer 21 lives seguidas, tá? Lives essas que terão como tema licitações, tá? Nós vamos abordar desde as modalidades ao procedimento licitatório. A ideia, né, é que ao final desses 21 dias vocês sejam plenamente capazes. Bom dia, Zoraide. Tudo bom, minha querida? Vocês sejam plenamente capazes de entender o procedimento licitatório, inclusive, né, para aqueles que advogam, né, para aqueles que estão estudando para a OAB, né, sejam capazes de responder questões da OAB e instruir os seus clientes em relação às licitações, tá? Então, assim, ó, deixa eu me apresentar primeiro, né? Meu nome é Felipe Montenegro, sou professor, né, desde 2014, eu leciono Direito Administrativo, iniciei, né, lecionando não por uma, como eu posso dizer assim, não por uma busca tão somente pela docência, mas na realidade, né, eu comecei a dar aula basicamente com interesse em concursos públicos, então eu estudei 5 anos para concursos públicos, né, só que a vida acabou seguindo outros rumos, e nesses rumos que a vida seguiu, eu acabei me encontrando na docência, né? Quando eu dou aula quando eu estou em sala de aula, meus alunos, né, sempre frisam, né, professor, sua aula é boa, por que você não coloca na internet? Por que você não faz, disponibiliza material na internet? Eu sempre fui muito reticente, né, em internet, porque eu sou ainda a moda antiga, né, sou aquele professor que fica ali, como eu posso dizer assim, gosto do presencial, gosto dos meus alunos ao vivo comigo, né? Então, eu comecei, né, a missa da internet no dia 31, salvo engano, 31 de março agora, né? E o canal vem dando muito certo, né? O pessoal vem elogiando, e desde então, né, eu estou começando a divulgar esses materiais de forma online. Então, assim, eu sou o professor Felipe Montenegro, eu sou especialista em Direito Público, né, pela Escola de Magistratura Federal do Rio Grande do Sul. Sou também especialista em Processo Civil pela PUC Paraná, né, e desde 2014 eu venho lecionando matéria de Direito Administrativo, matéria ao qual eu tenho uma extrema paixão, sou muito apaixonado, porque inclusive minha segunda fase na OAB foi Direito Administrativo, né, isso há alguns anos atrás. Bom dia, Aline, bom dia, Elisângela, tudo bem? Então, assim, a intenção, né, de fato, é trazer um material para vocês aqui com qualidade, um material seguro, né, e que vocês possam perfeitamente utilizá-los na sua vida futura. Então, pessoal, vamos começar, né? A gente veio aqui para ter aula, não para ficar papeando. A ideia, né, aqui no início era de fato fazer essa breve apresentação para quem não me conhece, tá? E com relação ao tema, né, proposto, licitações. Pessoal, olha só. É importante eu refletir, né, para que a licitação ela serve no nosso ordenamento jurídico. Percebam vocês, se eventualmente, né, você tem um amigo, né, você tem um amigo que é muito chegado seu, e você se elegeu como prefeito de determinado município, né, e daí você observa, quero construir determinada coisa, mas eu quero entregar alguém da minha confiança. Isso é do ser humano, isso é uma coisa do ser humano. O ser humano quer se cercar de pessoas confiáveis. O ser humano, ele busca se cercar de pessoas a qual ele possa contar, né? E o que acontece, né? A gente tem que ter ideia de que o prefeito é um órgão dentro de uma estrutura municipal. O município é uma pessoa jurídica.
Essa pessoa jurídica, que é o município, ela tem vontades próprias. Ela tem vontades próprias que são totalmente dissociadas do seu prefeito. O que é que eu quero dizer com isso, doutores? É que quando um prefeito vai realizar uma obra, ele não pode utilizar sua vontade pessoal para escolher quem vai prestar aquela obra. Na realidade, ele precisa ter em mente que a sua personalidade jurídica, né, a pessoa que anima o órgão público da prefeitura, que é o prefeito, ele é totalmente dissonante ou diferente daquele que é o município. O município, para vocês terem ideia, e alguns já sabem disso, é uma pessoa jurídica de direito público, né? Já o prefeito, a nomenclatura, cargo prefeito, é um órgão público, ao qual é totalmente vinculado a essa pessoa jurídica que é o município. Por que isso, doutores? E por que eu estou trazendo isso? Porque não tem como o prefeito escolher aquela pessoa que vai realizar a obra. E daí o que acontece? Nós temos regramentos próprios do direito público, ao qual nós estamos de forma mais aprofundada abordando sobre direito administrativo, que vai regular as relações que o Estado possui com os particulares. Então, quando eu penso em tema de licitações, eu tenho que pensar da seguinte forma: olha, para que serve a licitações? A licitação, senhores, serve exatamente para isso, para que eu não tenha a possibilidade de livremente escolher aqueles em que eu confio. Mas a administração pública vai ter um procedimento para ela mostrar em quem ela confia. E esse procedimento ele vai ser demonstrado aonde? Exatamente nas licitações. Então, a licitação em si é um procedimento administrativo, né, para, perceba, por ser um procedimento, natureza jurídica de procedimento administrativo, é essencial que ela tenha início, meio e fim. É um procedimento, né? Então, isso é licitações. Então, qual é o início? O início é fazer a seleção das melhores propostas, né? Dentro dessa seleção das melhores propostas, ver aquelas que são viáveis ao meio do procedimento, para ao final o quê? Formalizar um contrato administrativo. Então, quando eu pensar em licitações, pense na seguinte hipótese: olha, licitação serve para que a administração possa escolher o melhor dentre aqueles que planejam contratar com a administração pública. E como é que a administração pública vai fazer isso? Através da melhor proposta. E aí alguns de vocês podem até se perguntar: professor, o que é a melhor proposta? Qual é a melhor proposta para a administração pública? E muitos alunos meus, eles ficam assim: professor, é óbvio, a melhor proposta é aquilo que é mais barato para a administração. Cuidado, que nós veremos mais para frente que a melhor proposta, ela não se resume tão somente a preço, mas a melhor proposta poderá se resumir a uma melhor técnica, a melhor proposta poderá se resumir a uma qualidade com preço, a um maior lance, ou seja, quando a administração está realizando venda, né, é importante saber que a melhor proposta. Exato, Marcão, aquele que atinge finalidade pública. E sempre isso, né? A melhor proposta nesse caso aí, quando a gente vai trazer essa questão da busca de uma determinada licitação pela melhor proposta, a gente vai observar, e a gente vai falar mais para frente sobre os tipos de licitação, né? E os tipos de licitação é exatamente como a administração vai julgar o que vai ser a melhor proposta dentro do procedimento licitatório. A gente vai falar isso mais para frente, mas eu quero só que vocês tenham agora essa ideia de que não é tão somente relacionado a preço. A melhor proposta, nestes casos que nós vamos falar aqui, ela vai se definir pelo tipo de licitação. Então, se a licitação é preço, maravilha. Então, a gente vai ficar vinculado tão somente ao preço. Se a licitação está buscando técnica e preço, é qualidade com preço. Se a licitação está buscando maior lance, professor, me diga aí uma licitação que vai falar em maior lance, leilão. Leilão é muito claro, inclusive os leilões privados, quem der mais, leva. Né? E a administração pública, quando vai vender, ela faz um procedimento de leilão. Em regra, a gente vai ver que é o leilão, mas quando a gente for falar de imóveis, a gente vai ver que há outras modalidades licitatórias aí pertinentes ao objeto a ser vendido. Tá? Então, doutores, vamos lá. Então, qual é a ideia da licitação? Tá? A licitação tem basicamente, né, essa busca da melhor proposta. Quais são as finalidades da licitação? A licitação, então, ela tem a finalidade. A primeira finalidade, eu acabei de falar para vocês: escolher qual será a melhor proposta, e tome cuidado que a melhor proposta não será relacionada tão somente a uma busca do menor preço, até porque, como nós
veremos, né, nós temos tipos de licitação, e esses tipos de licitação são importantes para definir exatamente o que vai ser a melhor proposta. Calma que tudo vai fazer sentido mais para frente, tá? Inclusive assim, ó, a licitação, já falei também da segunda finalidade, permitir que qualquer interessado possa vir a contratar com a licitação. Lembra que eu contei a historinha, né? Olha, o prefeito tem um amigo e o prefeito quer escolher esse amigo para realizar essa obra, ele pode fazer isso de forma alguma. Quem já estuda direito administrativo vai se deparar com aqueles princípios basilares da administração pública, né? O famoso LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E aí dentro da licitação a gente vai observar, ó, a impessoalidade como imperativo, né? Um princípio muito evidente dentro da licitação pública. Por quê? Porque a licitação em si, esse procedimento licitatório, permite que eu faça a escolha de um candidato, mas essa escolha ela vai estar baseada em critérios técnicos e objetivos, não em critérios subjetivos, ou seja, não em critérios voltados à vontade do prefeito. Então é importante a gente ter em mente isso, que a licitação legitima princípios administrativos. A licitação demonstra os limites que a administração pública precisa respeitar para que ela possa efetivamente contratar um particular. E a gente vai ver, doutores, logicamente, né, que dentro de uma perspectiva de licitação, a gente tem que observar que se eu, gestor público, não posso escolher livremente, eu tenho um procedimento para seguir. Mas nós veremos que esse procedimento também vai admitir exceções. A gente vai falar mais para frente de dispensas, inexigibilidades, como é que se configura, quais são as suas diferenças, por que ocorre no nosso sistema, né? E como o Marcão trouxe ali, tudo em busca de um interesse coletivo. Por que eu tenho licitação, doutores? É óbvio. Se o prefeito não pode escolher quem ele vai fazer a obra, ele tem que passar por um processo. Esse processo ele respeita o interesse da coletividade, porque eu sei que eu não vou privilegiar um determinado particular, mas sim eu vou privilegiar um particular que passou por um processo licitatório, cumpriu com todos os requisitos do edital, e aí sim, depois de todo esse processamento administrativo, ele foi validado a prestar um determinado serviço. Então é importante a gente ter isso em mente, tá? É sempre importante ter isso em mente. A licitação, ela privilegia, ela materializa os princípios da administração pública, ou seja, impessoalidade é um deles, tá? Quais outros princípios nós poderíamos falar aqui, doutores? A gente poderia falar aqui, ó, da moralidade, da indispensabilidade do interesse público. A gente pode falar da isonomia. Isonomia, olha só a isonomia. Como assim, professor, isonomia? Lógico. Se eu digo, ó, a administração pública vai contratar, e eu falo que qualquer pessoa pode ser contratada, qual é a grande sacada aqui? Olha, se eu digo que qualquer pessoa pode ser contratada, mas eu tenho uma regra. Qual é a regra? Preencha os requisitos do edital. Você quer participar? Qualquer um pode participar da licitação, não tem problema nenhum, desde que preencha os requisitos do edital. Depois a gente vai falar sobre esses requisitos e veremos grandes problemas, né, na busca por esses requisitos, né, da administração pública. Mas vamos lá, doutores. Ó. Então, nós falamos então já das finalidades da licitação. Então, quais são as finalidades? Anotem aí, ó. Escolher a melhor proposta, ou seja, a melhor proposta é aquela que não se refere tão somente ao preço, mas sim vai ser determinada pelo tipo que é a licitação, do tipo da licitação. A segunda finalidade, nós já falamos a participação de qualquer interessado. E a terceira finalidade, doutores, olha só, a terceira finalidade, né, que é o desenvolvimento nacional. Isso é uma premissa lá do artigo 3º da 8666, tá? Que traz o seguinte, ó. Através da licitação, a administração que tem um poder de compra deve promover o desenvolvimento nacional. E nós veremos essa questão do desenvolvimento nacional muito inserida no artigo 3º, quando a gente for falar das margens de preferência nas aquisições de produtos. Tá? Como assim, professor? Olha, em relação à questão da... Peraí, só um segundo, doutores, que eu acho que minha... Aí, deixa eu só um segundo aqui. Eu acho que caiu aqui a live do Insta. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui de novo. Peraí, pessoal, rapidinho. Deixa eu só chegar aqui pro ladinho. Cadê o negócio? E... Deixa eu só puxar para baixo aqui. Ok. Rapidinho, doutor, tá? Perdão. Ok. Já reabri lá no Facebook também. Tá passando lá pro pessoal no Facebook. Caiu a live aqui no Facebook, sei lá o que aconteceu esse negócio. Então vamos lá, pessoal.
Então, voltando, desenvolvimento nacional, nós vamos ver, né, margens de preferência, né, que é basicamente um permissivo dentro do edital para que a administração pública venha contratar, inclusive, com preços um pouco acima dos demais concorrentes. Logicamente que esse concorrente que vai ter um preço acima, né, dentro da concorrência, ele vai ter, logicamente, está previsto na lei. E, inclusive, a gente vai observar isso, né, doutores? Ah, professor, onde é que está isso? Doutores, artigo 3º, né, da 8666, traz as margens de preferência, tá? Essas margens de preferência, elas não poderão, quando somadas, né, a gente vai ver assim, ó, empresas que cumprem regras relacionadas a pessoas com deficiência. A gente vai ver produtos manufaturados e produtos brasileiros, né? Isso dá margem de preferência. Então eu posso colocar assim, ó, para empresas que respeitem as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu posso dar um percentual de 15% de preferência. Então, ou seja, se aquela pessoa que está cumprindo com a regra prevista na margem de preferência oferecer um preço 15% maior, mas ela está dentro da regra de preferência, a administração pública vai pagar 15% a mais na sua contratação. Olha que interessante. Então, essas margens de preferência, doutores, que são na ordem de 5, salvo engano, elas não podem ser maiores que 25%. Tá? Isso é importante. O que isso quer dizer? É que se eu tiver várias margens de preferência, vários adicionais de preferência dentro de uma licitação, ela não poderá superar o percentual de 25%. E aí é o limite a ter uma margem de preferência. Tá? Então vamos lá, doutores. O que é interessante aqui a gente abordar nesse momento? Olha só, como eu falei, qualquer um pode participar, né? Qualquer um pode atuar perante a administração pública. Mas nós temos alguns problemas, né, quando essas pessoas vêm a concorrer. E aí o que acontece? Eventualmente nós teremos situações em que as concorrências ficarão empatadas. E aí, doutor, a gente precisa ter uma ideia seguinte: o que é que a administração pública pode fazer para desempatar as suas licitações? Percebam, imagine vocês que eu tenho um universo de 20 empresas, né, que pretendem contratar, deixa eu até escrever aqui para a gente não perder no raciocínio. E aí eu aconselho vocês a escreverem também, né, que aí eu vou usar algumas, inclusive é importante, doutores, eu vou usar alguns exemplos práticos para que vocês entendam como ocorre um procedimento licitatório, né? Não vai ser só essa parte teórica, mas a gente vai fazer uma parte prática também, né? Então imagine o seguinte: que a administração pública pretende adquirir, e nota, tá? Veículos com as seguintes características. É importante que a administração pública defina as características, doutores. As definições de características, elas precisam ser claras e objetivas. É isso que se pede quando eu vou licitar qualquer tipo de bem, qualquer tipo de serviço, aquisição de obra, contratação de obras também. É importante que eu sempre tenha em mente que essa definição do objeto, né? Por exemplo, olha, eu quero comprar, deixa eu pensar aqui, carro. Acabei de falar o exemplo do carro. Quero comprar um carro. Aí a administração pública fez o seguinte: olha, essa administração pública está precisando adquirir um carro, e eles vão colocar assim, né, especificando o modelo. Eu vou adquirir um carro modelo sedã, 4 portas, com vidro, trava elétrica, motor 1.0 turbo, ó, já estou especificando, 1.0 turbo. Quantos carros tem no mercado que é 1.0 turbo? Pouquíssimos, doutores. Hoje no nosso mercado são pouquíssimos, tá? E aí eles podem colocar, inclusive, medindo entre eixos de 200 centímetros, né? Um eixo grande. Doutores, percebam, quando a administração pública ela começa a especificar demais o objeto a ser contratado, e eu já estou dando a primeira dica prática para vocês, tomem cuidado, porque essa especificidade demasiada do objeto pode levar a um direcionamento à contratação. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum, dentro de uma perspectiva
prática, né? E aí municípios adotam alguns procedimentos parecidos com esse, em que as pessoas, né, os municípios, eles começam a especificar muito. Oh, boa, Dan. Exato, Flomar, exato, meu irmão. Está direcionando. Eles começam a especificar demais o objeto estatório. Então, eles estão direcionando, porque eu sei que determinado concorrente que vai participar, ele detém todas as características, encaixa perfeitamente. Então, tomem cuidado em relação a isso. E aí, o que, é que vocês podem fazer? Ó, dentro de uma situação dessa, percebeu que o edital está específico demais em relação ao objeto? Impugna. Você pode impugnar através do seu cliente, né, que vai licitar. Você, como cidadão, também pode impugnar. Né? Você pode ser um fiscal do seu município e observar que é um momento em que ocorra, né, essa especificidade demasiada, você pode inclusive manejar instrumentos próprios voltados ao controle social, tá? Então você pode sim agir dentro da sua cidade, você como cidadão, ou você como advogado, ou você como assessor de estações de determinada empresa. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque esse problema de especificar o objeto na aquisição de veículos para a saúde. Pois é, Cleiton. Então, assim, ó, agora perceba, a gente vai falar de algumas, teve impugnação, e aí como é que foi? Chegou foi retificado o edital? Porque geralmente a gente vê licitação, né, na aquisição de veículos para a saúde, aqueles baú, né, aqueles carros que tem um fundo, né? Mês passado. Pois é, irmão. E e a impugnação teve procedência? Refazendo, pronto. Está refazendo, exato. Por quê? Olha só. O que acontece aí, doutores? Quando eu vou fazer por exemplo, aí pegar o exemplo aqui do nosso colega Cleiton, né? Ele está trazendo aqui que ocorreu, foi feita uma tentativa, né, para que fosse adquirido ambulâncias para o município X, tá? E aí, lógico, doutores, eu tenho de alguns carros, né, que atendem a demanda do município. Se for o SAMU, a gente vai ver que são aqueles furgões, né? Então eu acredito que eu devo ter uns 4, 5, né? O turbo parceiro que tá esse parte. Ó, mas empate não, irmão. Tenha calma, Flomate. Vai falar daqui. Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, o que acontece aqui, ó? Teve ensino, então teve retificar. Maravilha. Porque assim, doutores, a ideia é quando eu vou fazer um objeto relacionado a um determinado bem a ser contratado, a ideia é que eu permita que a maior gama possível de agentes possam vir a participar. Então, quando eu especifico demais o objeto, eu acabo reduzindo a possibilidade dessas pessoas participarem. Então, por exemplo, né, no caso aí do exemplo do colega aqui, eu boto lá uma ambulância. Tá, mas eu boto uma ambulância que deve ter um entre-eixo de tanto... Não, olha só, eu vou ter furgões, né, de diversas fábricas. Isso. Ah, então tá. Era aqueles que faziam viagens para município, longa distância, Cleiton? Só me tira essa dúvida. Porque se for de viagem, eu posso ter qualquer veículo, né, fazendo esse serviço. E aí, olha só, por que eu tô chamando atenção nisso aqui, doutores? Ó, bota o nosso exemplo aqui, ó. Pegando nosso exemplo. Então, a administração pública quer contratar veículos, tá? Quais veículos, professor? Quer contratar os seguintes veículos. Quer contratar veículo, bota aí, ó, 1.0, tá? Veículo com motorização mínima de 1.0. 1.0 em diante, tá valendo, não tem problema, beleza? Beleza. Aí vem a Volks. A Volks vai oferecer um carro. Vamos pegar um carro aqui da Volks, o Gol. O Gol, né? Que eles gostam muito. Era médio porte. Beleza. Aí tem vários carros, né? Médio porte. A gente vai ter aí a Montana, vai ter diversos carros, né? Não vou ficar falando marca aqui não, mas vamos lá. Olha só, então a Volks ofereceu um veículo, tá? Nosso exemplo aqui, o Gol, né? O Gol ela ofereceu com 1.0, direção hidráulica e ar condicionado. Atendeu os requisitos mínimos do edital, beleza? Então nesse caso aqui, ela orçou a unidade do veículo por 25 mil. Tá? Vão acompanhando. Doutores, estamos falando de um exemplo aqui relacionado à aquisição de veículos para o município. Tá? Então, o município, qual é o objeto do município? O município
É exatamente isso. O exemplo que eu estou dando aqui, a gente pega da menor cilindragem, né, do veículo para uma cilindragem maior. Então, quem quiser participar tem total possibilidade de participar. Então, assim, ó, vamos lá. O que acontece aqui? Então, nosso exemplo é veículos 1.0, direção hidráulica e ar-condicionado. É o básico. A gente pediu o básico, tá bom? Então, aí veio a Volks. Ah, sim. E qual a melhor proposta para a administração aqui, doutores? O que é que a administração pública está buscando em melhor proposta? Menor preço. Bota aí, ó, menor preço. Quer dizer o seguinte, ó, aquele que oferecer o produto pelo menor preço será o objetivamente escolhido para contratar. Bom dia, Dessa, tudo bom? Ó, e aí veio o segundo concorrente, Chevrolet. Veio o Chevrolet e disse o seguinte, ó, vou oferecer o Celta. O Celta, ele vai vir também com motor 1.0, direção hidráulica, valor 24.500, beleza? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, doutor, rapidinho. Daí veio a Fiat, terceiro concorrente, e diz o seguinte, ó, vou oferecer o Palio, motor 1.6, direção hidráulica e ar-condicionado. Vou fazer um exemplo bem simples para vocês entenderem o que é o empate, tá, autores? E aí o que acontece, ó, dentro dessa perspectiva, né, ele ofereceu pelos mesmos 25 mil, tá? Pronto, doutores, então nós temos letra A, Volkswagen, ofereceu o veículo Gol, atendeu os requisitos do edital pelo preço de 25 mil. Nós temos E aí, quais foram os requisitos que o Gol ofereceu? Só para vocês memorarem. 1.0, ele tem direção hidráulica e ar-condicionado, tá? E aí veio a Chevrolet com o Celta, ofereceu um Celta também 1.0, direção hidráulica e ar-condicionado por 24.500. A Fiat Palio, né? O Fiat ofereceu o Palio por motor 1.6, direção hidráulica, ar-condicionado por 25 mil. E por fim, veio a Ford, ofereceu o Ka, motor 1.5, direção hidráulica, ar, e ofereceu por 24.500. O mesmo preço lá do Celta. Doutores, o que acontece no nosso exemplo aqui? Nós temos 4 fornecedores, né, aptos a prestar o seu serviço. Nós estamos diante de uma licitação de menor preço. 2 ofereceram veículos por 25 mil reais. Os outros 2 por 24.500. A diferença desses que ofereceram 24.500, já que estamos buscando o menor preço, foi que na Ford é um veículo Ford Ka 1.5, direção hidráulica e A. E no Celta é um carro 1.0, direção hidráulica com A. Doutores, dentro dessas perspectivas, né, onde Volks é letra A, Chevrolet letra B, Fiat letra C e Ford letra D, quais destes a administração pública poderia contratar? O que é que vocês podem informar sobre isso aí? Eles poderiam contratar a Volks, a Chevrolet, a Fiat ou a Ford, sabendo que a nossa licitação é do tipo menor preço. Estou buscando o quê? Aquilo que for entregue o bem pelo preço mais barato. O que é que vocês acham, doutores? Vou ver que tem um lagzinho, né, da resposta, então a galera às vezes demora para responder mesmo. Mas ó, eu sei que a live tá curta, já passamos já de meia hora da nossa live já, né? Meia hora, nossa, como o tempo voa. Olha só, doutor, no nosso exemplo aqui, nós teremos um empate. Um empate relacionado a quem? Um empate relacionado ao candidato C, que é o Celta. Vou botar aqui, ó, o Celta 1.0, direção hidráulica e ar-condicionado pelo preço de 24.500. E teremos um outro empate, sem levar em conta o custo no pós-venda entre o Celta e o Ka. Melhor proposta, maravilha, maravilha. Concordo, Flamário, mas assim, ó, é aquilo que a gente precisa ter em mente, ó. Dentro de uma perspectiva, né, da administração pública, beleza, Ford. Doutores, olha só, dentro da perspectiva de a administração pública, qual é o nosso tipo de licitação? É menor preço. Então, eu tenho o Celta 1.0, direção hidráulica com A por 24.500 e tenho o Ka 1.5, direção hidráulica também com A, também pelos mesmos 24.500. Estamos diante de um
caso clássico de empate nas propostas, doutores. Olha só que interessante, um empate na proposta. E por que eu estou falando isso, doutores? Porque o raciocínio desenvolvido por vocês é perfeito. Eu entendo que a administração pública deve adquirir os melhores produtos, só que o edital ele foi muito claro em relação ao que se pretendia contratar. Ele pretende contratar um veículo 1.0, direção hidráulica e ar-condicionado. É isso que a administração pública está buscando. Então, se surgir, por exemplo, o Ford Ka com um motor 1.5, né, dentro dessa perspectiva, você, pô, tá o mesmo preço, né? Por que eu vou escolher, vou deixar de escolher o K em favor do Celta? Não é isso, doutor. É porque quando eu falo do edital em si, se eventual concorrente oferecer regalias maiores que o outro, mas todos estão cumprindo os requisitos do edital, é importante ter em mente que a administração pública ela não pode ser movida por sentimento. Pode cair isso. Não pode ser movida por sentimentos de isso, vai tá, irmão. Mas assim, ó, e mesmo que não esteja previsto esses critérios, está na lei. A 8666 traz esses critérios de empate. Então, o que acontece? É importante a gente ter em mente que a administração pública, ela como pessoa jurídica de direito público, ela não tem uma vontade própria a seguir. Na realidade, ela segue a vontade da lei. Então, a lei, o princípio da legalidade, que a gente vai ver, né, lá da administração pública, ele não deixa que o gestor ele atue pelas suas próprias emoções. Ele faz o seguinte, olha, o meu critério é esse e escolha dentro disso. Então, o que nós estamos aqui diante de um caso clássico de empate. E o que acontece, doutores? Se está empatado, a administração pública precisa fazer o quê? Precisa desempatar. É óbvio, né? Então, a gente vai buscar o desempate. Então, quais são os critérios de desempate utilizados pela administração pública? Doutores, primeiro critério de desempate, ó, eu vou buscar bens, primeiro critério. Se eu tenho duas pessoas empatadas, eu vou verificar assim, esses bens e serviços são produzidos no país? São produzidos aqui no nosso país? Ó, tanto o Celta quanto o Ford Ka são produzidos no país. O que acontece aqui? O empate persiste. Então, o nosso primeiro critério, ele não solucionou, né? Bens e serviços produzidos no país. Então, ele não solucionou, doutores. E aí, então, a gente parte para qual? O segundo critério de desempate. O segundo critério diz o seguinte, ó. O segundo critério vai dizer o seguinte, ó. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras. A gente olha de novo, ó. O Celta é fabricado pela Chevrolet. E o Ford Ka é fabricado pela Ford. Doutores, ambas as empresas têm divisões brasileiras, né? Tanto que a Chevrolet do Brasil e Ford do Brasil. Então, ambas as empresas são brasileiras. Então, o nosso segundo critério persiste o empate. E aí a gente vai para o terceiro critério. O terceiro critério para desempatar essa concorrência aqui, doutores, essa licitação. Bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que investam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Como as duas empresas são empresas, né, montadoras de veículos, ambas empresas elas também investem em pesquisa. Então, se eu vou dizer assim, ó, vamos definir um critério objetivo para tentar desempatar. Professor, eu posso levar em consideração, dentro da licitação, que a Chevrolet investe mais em pesquisa do que a Ford? Não, doutores, eu não posso levar em consideração. O que a lei fala, e de forma muito objetiva, é que eu vou apenas verificar se elas investem em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. Se ambas fazem o mesmo processamento de forma maior ou menor, então ainda considera um empate. Bom dia, considerando a diferença de qualidade dos dois veículos, o empate está relacionado ao valor? Exatamente, doutor Emanuel, exatamente. Por quê? Porque como eu disse no início, a administração pública, ela definiu os critérios de forma objetiva. E qual a melhor proposta? E é isso que a gente precisa ter em mente, ó. Qual a taxa de preço oferecida por fabricantes
diferentes, eu quero que vocês tenham essa exata ideia, que o empate aí não é relacionado à qualidade do produto. Eu não fiz uma licitação técnica e preço, porque se eu fosse uma licitação, por exemplo, técnica e preço, eu poderia levar em consideração as qualidades, as qualidades do produto em si, né? E não é o caso. Já foi questão de prova subjetiva. Pois é, Ed. Pois é. Né? E aí, Ed, você acertou a questão subjetiva? Eu acredito que sim, porque a gente trabalhou em sala de aula, deu tudo certo, né? Geralmente, quando o pessoal faz as provas comigo, o pessoal reclama bastante de minhas provas. Ah, professor, sua prova é muito difícil. Não é, doutor, é porque a gente trabalha um nível dentro de sala de aula que permite que meus alunos possam responder as provas de forma tranquila. Inclusive, né, quando eu faço as provas, antigamente eu falava assim, galera, olha só, a prova de vocês, eu só seleciono questões da magistratura, sim, eu sei disso, que acertou, Ed, da magistratura e cargos, assim, cargos vitalícios, né? Basicamente isso, doutora Elisato, minha querida, um abraço. Então, o que acontece? Antigamente eu até falava o pessoal, só que o pessoal ficava tão emocionado, rapaz, tão emocionado, quando eu botava lá assim, né, TRF3, TRF2, o pessoal, pô, professor, essa prova tá muito difícil. O que é que eu fiz? Eu suprimi a informação, eu suprimi da onde eu estava tirando, qual era o cargo que estava sendo exigido, né, para aquela prova. E aí o pessoal, né, psicologicamente, olha só, doutores, psicologicamente o pessoal se sentiu mais confortável, porque o pessoal, quando vê assim, nível mas pô, é muito difícil, inalcançável, não é nada inalcançável nessa vida, pelo amor de Deus, tudo é foco, tudo é empenho. Se você se empenha para ter se você se empenha para ter um melhor resultado, nada vai lhe obstar a buscar, a alcançar esse resultado, isso é importante. Então o que acontece aqui? Quando eu fazia isso com meus alunos, logo no início, que eu comecei a dar aula, lá em 2014, o pessoal, pô, professor, essa prova aqui, mas o pessoal respondia a prova numa boa, sem problema nenhum, né? O pessoal ficava, lógico, reclamava, os bichinhos reclamavam demais, meu Deus do céu, professor, que prova é essa? Professor, que é isso? Professor, que é aquilo? Mas quando chegava no frigir dos ovos, todo mundo passava na minha matéria, olha só, que coisa, né? Não tinha dificuldade. Né? Não, na verdade, não tinha e não tem dificuldade para os meus alunos que estão aí, né? O pessoal do 7º semestre da Facemp, não tem dificuldade, né, querido? Então vamos lá. Então, nós estamos voltando aqui os critérios de desempate. Então, eu percebi que estamos no terceiro critério. Chega no terceiro critério, está lá, ó. Ambas as empresas investem em pesquisa. Qual foi o meu questionamento? Professor, há uma margem? Aquela empresa investe em pesquisa maior do que a outra? Não, doutores. Se ambas investem em pesquisa, o que acontece? Nós estamos diante ainda do empate. Então, passamos agora por quarto critério de empate. O quarto critério, doutores, é um critério recente, é um critério que foi inserido, né, pela lei, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que é um estatuto que traz todas as regras voltadas às pessoas com deficiência. Estatuto esse que desde 2015 já existe no nosso ordenamento e ele modificou a Lei 8666 para inserir essa regra aqui, ó. O quarto critério é o seguinte, ó: bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos prevista na lei para a pessoa com deficiência ou para reabilitado previdência e que atendam regras de acessibilidade. Nós temos três pequenas situações dentro do quarto critério, doutores. Olha só. Primeira situação específica do quarto critério, ó. Cargos, as empresas que respeitam o percentual mínimo de pessoas dentro da empresa pelo percentual, né? Então, assim, se eu tenho 1.000 funcionários, vou ter X%. Ó, basicamente, quais são, doutores? Ó, de 100 a 200 empregados, a empresa tem que ter pelo menos 2% de empregados com algum tipo de deficiência. De 201 a 500 empregados, a empresa tem que ter 3%. De 501 a 1.000 empregados, a empresa tem que ter 4%. E se a empresa tiver mais de 1.000 empregados, esse critério exige que ela respeite um percentual mínimo de 5%. Então, esse é o primeiro critério dentro do quarto. Essa é a primeira regrinha do quarto critério de desempate. E traz o seguinte, ó. Então, perceba, eu vou pegar as duas empresas, vou fazer a análise das duas empresas e lá vou trazer o seguinte, ó. Ó, professor, a Chevrolet e a Ford, ambas cumprem o requisito. Então, vamos passar agora para o segundo, ó.
para reabilitar a Previdência. Doutores, quem são os reabilitados na Previdência? São aquelas pessoas que tinham uma determinada função, né, da empresa e por uma questão de acidente, um afastamento, né, do próprio INSS, ela não consegue retornar à sua função original, mas ela é reabilitada para uma nova função e a empresa admite, mantém esse funcionário dentro da sua empresa como reabilitado. Então, se a empresa tem esse perfil, tem essa política, essa empresa ela vai ter, inclusive, um benefício, né, dentro da lei de licitações, ou seja, se a empresa ela tem essa política de reabilitar os seus funcionários que não atuem mais na área original, mas passem a atuar em outra área, perfeito. Essa empresa ela vai ter uma vantagem em um critério de desempate. Mas se ambas as empresas cumprem isso, como a Ford e como a Chevrolet, então a gente persiste no empate. Então a gente vai para o último requisito do quarto critério, doutores, que atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. Percebo que isso também advém da lei, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque eu preciso que os prédios em que essas empresas organizam os seus trabalhos tenham critérios, tenham obras de acessibilidade, então rampas de acesso, elevadores, pessoas que tenham deficiência visual total, elas possam ter programas próprios dentro da estrutura da empresa, né, para que possam trabalhar normalmente, tá? Então, se ambas as empresas cumprem com essas regras, doutores, o que acontece? Pô, professor, esse negócio continua empatado. A gente vai chegar ao quinto critério de desempate. Quinto critério, doutores. E basicamente, doutores, o quinto critério é um critério bem interessante. Professor, passei pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto critério, mantive o empate. O que me resta agora para a administração pública, doutores? Feito todos os procedimentos relacionados, né, à tentativa de desempatar aquela concorrência, nós estaremos diante de uma situação em que a administração pública poderá realizar sorteio. Como assim, professor? Sorteio, Então, assim, ó, a gente veio lá do início, né? Celta e Ford Ka, ambos cumpriram o requisito edital. Persistiu o empate durante todo o procedimento licitatório. Fala, nossa, e agora, professor? Agora, doutores, quem escolhe é Deus. Quem vai escolher é Deus. É o sorteio, é a sorte. Vai ser na sorte cada um. Tá, professor? E como é que tá esse sorteio, doutores? Esse sorteio, ele deve seguir, logicamente, regras de lisura. A previsão, tá? Quem queira ver a previsão do sorteio é o artigo 45, parágrafo 2º da 8666, tá? Observa lá, vale a pena, né, dar uma olhada lá no 8666, porque ele traz o critério de desempate, né? O critério divino, é o critério da escolha de Deus. E esse critério da escolha de Deus, doutores, é na sorte. Então ele vai, inclusive, trazer um regramento próprio. Olha, eu tenho que fazer uma forma de sorteio em que seja possível, seja permitido, né, a manutenção da lisura. Por quê, doutores? Por exemplo, eu posso colocar, né, o nome desses dois concorrentes de... essa briga toda terminou no sorteio, irmão, na escolha divina. Imagine aí. Imagine. Por que eu estou falando isso, doutores? Porque, logicamente, mesmo sendo sorteio, cara e coroa. Não é cara e coroa, doutores, pelo amor de Deus, né? Cara e coroa tem, como chama, aquelas moedinhas viciadas, né? Que só cai de um lado. Aí então com o pregoeiro lá, ele joga a moedinha nessa, ó, você é cara, você é coroa. Aí o cara sabe que cara sempre cai. Ele joga a moedinha e cai cara. Fala, pô, não, isso não é sorteio, doutores. Sorteio é sorteio. Então, por exemplo, eu vou pegar lá um exemplo de sorteio, tá? Eu vou pegar duas cubuquinhas, aquelas cubuquinhas de vidro, né? Aquelas cubuquinhas de vidro, e colocar, abrir, que nem o sorteio da FIFA, já viram o sorteio da FIFA lá, como acontece com os times? A pessoa bota numa bolinha, né, vai desenroscando a bolinha, aí abre lá, olha quem saiu, né, aí sai o sorteado. Só que lá são muitos times, né, são muitas seleções, então eu tenho várias bolinhas. Como eu vou ter aqui no nosso caso um empate relacionado a apenas dois concorrentes, então o ideal, por exemplo, é pegar 5 papéis, né, de igual tamanho, né, ou até pode ser igual tamanho, e dobrá-los, pegar o papel, dobrar na frente dos presentes, dobrá-lo, colocar na cubuquinha de vidro. Pegar, dobrar, colocar na cubuquinha de vidro. Pegar, dobrar, e 5 para cada. Bota 5, doutores, para aumentar, a chance vai ser a mesma para todos. E aí o que acontece?
eu vou mexer aquele papel na frente de todo mundo, né? Ou se tiver algum outro instrumento, né? Até essas bolinhas aí da Copa do Mundo, se tiver, maravilha, bota as bolinhas lá na Copa do Mundo, mexe, 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 que aí dá até maior segurança, né? Para você não marcar o papel. Mexe, 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 mexe e pede para tirar. Aquele nome que for aberto ali no momento do sorteio, doutores, é aquele que vai levar a concorrência. E a administração, perceba, a administração pública pode, nesse momento, adquirir o Celton 1.0 direção hidráulica com ar-condicionado ou adquirir, né, dentro do sorteio, o Ford Ka com motor melhor, motor 1.5 e com direção hidráulica e ar-condicionado. Mas tudo isso, doutores, tudo que a gente falou, essa briga toda, como o colega Cleito colocou aí, acaba em um sorteio. Que maravilha, né? Que maravilha. Senhores, estão seguindo, vamos lá. O que ele pode falar mais aqui, ó? Em relação à licitação, já falei para vocês que a licitação é um procedimento licitatório, né? Inclusive é um procedimento licitatório que legitima, né? Ele legitima a aquisição de bens e serviços para a administração pública. Então, vou pegar aqui a doutrina mais balizada. A gente vai pegar aqui a doutrina, eu adoro muito, gosto muito da doutrina do Marçal de Echem Filho, né? É paranaense. É uma doutrina de referência, né? Se vocês forem observar, Cleito aí que trabalha com licitação, né, Cleito? O Marçal sempre é citado nas licitações, né? Porque é uma referência de fato. Nós temos excelentes doutrinadores, nós temos o Carvalho Filho, que trata também as licitações de forma muito aprofundada, Celso Antônio Bandeira de Mello de forma muito aprofundada, mas o Marçal, ele tem um livro, deixa eu ver. Meu livro está aqui. Meu livro está embaixo do computador da live aqui para a gente poder botar ele na altura. Mas ele tem um livro Comentários a 8666. É um livro muito bom. Quem quiser atuar dentro do ramo de licitações, é um livro que eu digo, vale a pena ter esse livro, tá? É um livro que traz uma visão muito prática, muito interessante. Ele tem esses Comentários a 8666 e tem também ao Pregão. Então eu recomendo que vocês tenham esse livro, né? É um livro de cabeceira para qualquer administrativista, tem que ter esse livro, doutores, tá? E não estou fazendo merchan não, é porque de fato o livro é muito bom mesmo, tá? É muito bom, até para atividade prática, recursos, impugnações, tudo que você precisa ter em relação a licitações está em um único livro, tá? Logicamente você tem que ter outras doutrinas de apoio, mas o Marçal, ele se supera, né? Supera muito. Então assim, o que é que diz o Marçal em relação a licitações? Olha só o que o Marçal pensa. É um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio. Professor, a gente vai explicar esse conceito rapidamente, eu vou explicar, doutores. A gente finaliza a aula com esse conceito aqui, tá? Já está com quase 50 minutos de aula, então eu vou finalizar com esse conceito. Então, eu vou explicando esse conceito, que determina os critérios objetivos, determina os critérios objetivos de seleção da proposta e proposta da contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Senhores, olha só, vamos pegar esse conceito do Marçal e dar uma destrinchada. É importante a gente ter a ideia seguinte: um conceito, quando ele é inserido em determinado livro ou no ordenamento, ele tem muito a informar, né? A pessoa às vezes lê um conceito e fala, pô, legal, não entendi nada, professor, não entendi nada desse conceito aqui agora, o que é que eu faço? Calma. Pessoal, quando você se insere na área, quando você se torna um especialista na área, você lê as coisas, está em falta na Amazon. Pois é. O livro é bom, irmão. É muito bom esse livro, é muito bom. Mas assim, é um livro que se eu não me engano, ele está inclusive fazendo uma atualização. Está fazendo a atualização desse livro, mas ele vai, se eu não me engano, a gente está em maio, né? Eu acredito em junho ou julho, ele já está lançando uma nova edição. Geralmente é no meio do ano que ele lança as edições novas, tá? Então vamos lá, doutores, vamos pegar o nosso conceito aqui, de Marçal. Ele diz o seguinte, é um procedimento administrativo. Eu falei para vocês, por que é um procedimento administrativo? Eu falei lá no início da aula, doutores. Início, meio e fim. O procedimento administrativo são atos administrativos. O procedimento em si é atos administrativos concatenados a um fim. Então, quando eu digo que eu estou fazendo uma licitação que é concatenada a qual fim? Formalização de um contrato administrativo. Essa é a ideia, né, da licitação em si. É uma prévia à própria contratação administrativa. Legitima a contratação administrativa. Então, é um procedimento administrativo disciplinado por lei
E nesse caso aqui nós temos diversas legislações, doutores, que vão disciplinar as licitações. A exemplo, nós estamos comentando muito da 8666, porque é a Lei Geral de Licitações. Inclusive, ela é aplicada de forma subsidiária a todas as licitações. Mas nós também temos, nós vamos falar ainda, da Lei 10.520, que é a Lei do Pregão, tá? Nós vamos falar do novo decreto, o decreto 10.024/2019, que regulamenta a matéria do pregão. Então, ou seja, perceba que o decreto é bem recentezinho, né? É um decreto de 2019 que começou a vigorar em outubro de 2019, então tem muita mudança no pregão eletrônico, doutor. O pregão eletrônico foi mudado de forma substancial, então é muito salutar que estejam atentos a essas mudanças, tá? Então, vamos lá. É um procedimento administrativo, já explicou, disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio. Professor, que ato administrativo prévio é esse? Senhores, toda licitação ela precisa ser motivada, ela precisa ser justificada. O que é que eu quero dizer? Lembra que eu falei para vocês no início da vontade do gestor de ter um amigo para fazer aquela obra? Ele não pode fazer, obviamente não pode, porque são pessoas jurídicas totalmente distintas. E aquela pessoa privada que anima o cargo do prefeito, o prefeito em si é um órgão público do município, que é a pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica de direito público aqui, doutores, ela está submissa aos princípios da administração pública. E dentre esses princípios da administração pública está o da impessoalidade. Então ele não pode escolher livremente quem vai contratar. Maravilha! Por que eu estou falando isso, doutores? Vamos voltar aqui. Porque eu tenho um procedimento prévio à abertura do edital. Que procedimento prévio é esse, professor? Você não falou nada disso. Calma, doutores. Esse procedimento prévio do edital é a chamada fase interna da licitação. A licitação não surge no estalar de dedos. A licitação surge de um procedimento prévio, preparatório, para justificar por que eu vou contratar aquilo, qual a necessidade de contratar aquilo. Exato, irmão. Tudo na administração pode, mas tem que estar motivado sempre, Cleiton, sempre tem que estar motivado, irmão, né? E, inclusive, né, a motivação, ela é anterior, né? É uma coisa que é anterior à própria realização do ato administrativo em si. Então, é importante nós termos em mente que a administração pública não é livre, ela não tem liberdade para fazer o que quer, pelo contrário, ela está submissa a um ordenamento jurídico próprio. Então, dentro dessa submissão do ordenamento jurídico próprio, senhores, eu tenho que ter, para a abertura de uma licitação, uma fase interna. E a fase interna é o quê? É verificar quais são, de fato, as necessidades da administração pública para contratar aquele tipo de bem ou serviço. Isso que é importante, tá? Então, esse é o procedimento prévio. Não se preocupe que mais para frente eu vou falar, vou especificar qual é a fase interna da licitação, mas eu quero só que vocês tenham em mente, olha só, isso é só um conceito, tá tudo no conceito, doutores. E aí vem, que determina, e aí vem, continuando, né? É um procedimento administrativo, disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio. Já falamos sobre isso. Não consigo abrir. Que determina os critérios objetivos de seleção e proposta de contratação mais vantajosa. Senhores, se eu estou dizendo aqui, determina os critérios de forma objetiva de seleção. O que é que ele está trazendo aqui, doutor? Ele está falando dos tipos de licitação. Nós teremos licitações que terão tipo menor preço, nós teremos licitações que terão tipo técnico e preço, nós teremos licitações maior lance, nós teremos licitações maior desconto. Então, o que vai definir o que será em relação ao que a administração busca pagar, o que a administração busca contratar, vai ser definido de forma objetiva nos seus critérios de julgamento. Critérios esses que estarão alinhados ao tipo da licitação. Se a licitação for menor preço, eu estou buscando de forma objetiva aquele produto pelo menor preço. Se for técnico e preço, aquele produto com qualidade, mas com preço bom. Se for técnica, doutores, eu vou analisar a atribuição artística, científica, depende, a gente vai falar de técnicas, não somente da técnica também, não se preocupe que eu vou trazer exemplos. Se for maior lance, aquele que paga mais. Se for maior desconto, dentro do preço de referência da administração pública, aquele que ofereceu maior desconto do preço. Olha só que maravilha. Então, tudo isso é definido de forma objetiva no edital, não vai sair, né, da regra. As pessoas precisam ter isso em mente, doutores, tá? Então, vamos lá. Então, falamos do procedimento administrativo, disciplinado por lei, por um ato administrativo prévio, que determina os critérios objetivos de seleção da proposta mais vantajosa,
com observância ao princípio da isonomia, porque o Marçal Justin Filho colocou o princípio da isonomia, doutores. Não pode haver diferenciação entre os candidatos e os concorrentes. A diferenciação, se houver, ela deve ocorrer de forma técnica. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que vai ser contratada, para a realização de uma determinada obra pública, o que vai definir a escolha entre essas duas empresas que prestam o mesmo serviço é a qualificação técnica, é a qualificação econômica, é a habilitação jurídica. Então a própria licitação vai fazer o que? A seleção daquelas pessoas que estarão habilitadas. Se todas estiverem nas mesmas condições, o que é que vai passar a ser escolha da administração? A classificação, aquele que ofereceu a melhor proposta dentro do critério exigido no edital. Isso é importante, tá? E aí, doutores, conduzido por um órgão dotado de competência específica. Órgão, percebam, órgão. Eu tenho uma prefeitura, na prefeitura já falei, tem um órgão, prefeito. Prefeito é um órgão. Abaixo do prefeito, secretários. Secretários são outros órgãos. Então, eu posso ter licitação na Secretaria de Saúde? Posso. Posso ter licitação na Secretaria de Educação? Posso, sem problema nenhum. Então, é isso que traz esse conceito, doutores. Então, percebam, o que nós estamos aqui conversando, né? Dentro do tema de licitações, é isso, né? É que a administração pública, um conceito traz uma gama infinita de compreensões que a gente só começa a compreender, só começa a absorver de forma mais aprofundada quando a gente entende a matéria, tá? Então, assim, doutores, a gente está aqui chegando hoje ao fim da nossa live, né? Faltam 3 minutinhos para encerrar, tá? Dentro desses 3 minutinhos só quero agradecer a presença de todos vocês aqui, né? A contribuição do pessoal aí, Cleiton, muito obrigado aí, meu irmão, pelas intervenções, Flomário, brigadão, né? Todos que participaram, Luizão, professor, deixa eu só ver aqui quem tá online aqui com a gente, só para eu agradecer, tá, pessoal? Porque assim, é um projeto piloto, né? Estou iniciando esse projeto, eu espero que tenha atendido aí aos anseios de vocês em relação a esse momento, tá? E amanhã, né, continuaremos do ponto competência para legislar sobre licitações. É o nosso tema de amanhã, tá? A gente já falou da parte introdutória da licitação, a gente continua amanhã um pouquinho sobre a parte introdutória, depois começaremos a falar das normas de licitação, depois falaremos do fundamento do dever sobre licitar, vamos falar dos pressupostos, é muito importante, pressupostos, olha só, por que a administração pública dispensa, por que a administração pública torna inexigível, tudo isso a gente vai abordar amanhã, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a paciência e a atenção de vocês, valeu, Manuel, brigadão, irmão, brigadão, Matheus, forte abraço, irmão, e amanhã estaremos aqui ao vivo às 7h37, beleza? Forte abraço a todos, queridos, fiquem com Deus, uma semana abençoada, tchau, tchau.